característica do sal. Obediência. Obedecer. Por quê? Olha só. Ele, obedecendo, ele passa a evidenciar, torna-se evidente o fruto do Espírito na vida do salvo. Nós costumamos comentar sobre isso, irmãos. Uma das características de alguém que nasceu de novo, da água e do Espírito, um novo convertido, um novo homem, uma nova criatura, é que ele produz o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, mansidão, fé, temperança. São características, irmãos, deste fruto, que todo cristão que obedece à palavra de Deus, ele tem. Todo cristão que nasceu de novo, irmãos, ele tem o fruto do Espírito. E é triste, irmãos, quando nós priorizamos mais os dons do que os frutos. A Bíblia não diz que uma árvore ela é conhecida pelos dons. A Bíblia diz que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Nós somos conhecidos, irmãos, pelos nossos frutos e não pelos nossos dons. São pelas nossas obras, irmãos, pelo nosso testemunho. Isso é importante, irmãos, nós entendermos o quão importante é o fruto do Espírito na vida do crente, na vida do cristão, daquele que nasceu de novo. O seu novo nascimento é evidenciado pelo fruto do Espírito Santo nele. Ele é alguém que tem paz, irmão, mansidão, fé. Ele tem temperança, ele tem amor pelo próximo, tem mansidão, ele tem paz. Sabe aquela pessoa que se conversa com ela transmite paz? Sabe aquela pessoa que se conversa com ela tem aquela mansidão, aquela fé, amor? O jeito dela falar, dela agir é diferente. Ela tem um fruto do Espírito. Ela tem um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo age na vida, irmãos, daquela pessoa. Sabe uma coisa que nós precisamos ler, irmãos? Se tem alguns capítulos que todo crente precisa ler da Bíblia, é o Sermão da Montanha. Ali está prefigurado o caráter cristão. Jesus está falando dos bem-aventurados. O Sermão da Montanha tem princípios bíblicos, irmãos, que nós devemos voltar a praticar. No Sermão da Montanha, irmãos, está ali, no Sermão da Montanha, o modelo do caráter cristão. Nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para este sermão, um dos maiores sermões de Jesus. Um dos maiores, irmãos. As bem-aventuranças. Está ali, irmãos, o modelo do caráter cristão. Nós precisamos olhar para aquele texto bíblico e examinar as nossas vidas e ver se está de acordo com o que Jesus ensinou. Está de acordo com o que Cristo ensinou? A forma que nós estamos agindo, a forma que nós estamos procedendo, a forma que nós estamos vivendo o Evangelho é de acordo com o que Cristo nos ensinou? É de acordo com o que Cristo estabeleceu, os princípios que Ele estabeleceu? Examinemos a nós mesmos, irmãos. É isso que nós precisamos. Irmãos, quem se lembra que na antiga aliança, no tabernáculo construído, no pátio do tabernáculo, havia o altar do holocausto, logo mais à frente havia uma pia de bronze, ou que era conhecida também como lavatório, uma água limpa, porque eu estava estudando alguns dias atrás, irmãos, a respeito do tabernáculo, a antiga aliança. O povo de Israel, eles tinham essa dificuldade, irmãos, com água limpa no deserto. Eles tinham essa dificuldade, irmãos, com água limpa. Mas os sacerdotes, irmãos, a água, irmãos, que os sacerdotes se lavavam na pia de bronze, no lavatório, era água limpa. Muitas das vezes, os judeus, irmãos, o povo hebreu, no deserto, eles tinham que reutilizar a água.
eles reutilizavam a água. Mas a água que ficava na pia, a água que ficava no lavatório, ela tinha que ser trocada constantemente. Tinha que ser água limpa, irmãos. Limpa. E quando, irmãos, o sacerdote, depois de ter oferecido o sacrifício no altar do holocausto, ele chegava, irmãos, de frente para aquela pia, de frente, irmãos, para aquele lavatório. E aquela água limpa, e naquela água limpa, ele via, irmãos, o seu reflexo, a sujeira que estava, irmãos, nas suas vestes. As vestes do sacerdote, irmãos, eram trocadas. O sacerdote se lavava, irmãos, com aquela água naquele lavatório. E sabe qual que é o símbolo, irmãos, daquele lavatório? Qual que é o símbolo, irmãos, daquela pia de bronze? Sabe qual que é o símbolo, irmãos? É a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, nós como igreja, nós como cristãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver, irmãos, se há alguma mancha em nós, se há alguma coisa que precisa ser mudada em nós. Como os sacerdotes olhavam o reflexo deles naquela água limpa. Quando eles olhavam, eles viam, irmãos, o seu reflexo, eles se lavavam, eles trocavam as suas vestes. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus dessa forma, irmãos, e ver se há algo em nós que precisa ser aperfeiçoado, porque há. O que precisa ser mudado, porque tem coisas que precisam ser mudadas em nós. Isso é importante, irmãos, nós observarmos. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, conforme Efésios 4,13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Segundo ponto, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Preste atenção, irmãos. A palavra usada pelo apóstolo Paulo, a palavra grega usada pelo apóstolo Paulo é naum. Qual que é o significado? Ela designa um recinto, o significado dela é um recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. No santuário, no templo, na antiga aliança, qual era o lugar, irmãos? Quem se lembra? Qual era o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus? Os irmãos se lembram que na divisão do tabernáculo havia o pátio, o lugar santo. De frente para o lugar santo, ou de frente para o lugar santo, havia um véu da grossura de aproximadamente, conforme o historiador disse, o historiador Flávio José, o judeu, que ele tinha aproximadamente a grossura de um punho. O que tinha, irmãos, depois desse lugar santo? O que havia depois desse lugar santo, depois desse véu, irmãos? Quem se lembra? Nós estudamos a respeito do tabernáculo, irmãos, o ano passado, e nós falamos a respeito disso. Então, depois do véu que separava o lugar santo do santo dos santos, o que se encontrava, irmãos? O que tinha ali? Era um lugar diferente, irmãos. É o santo dos santos, é o lugar santíssimo, onde uma vez no ano o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no santo dos santos, depois de ter oferecido sacrifício por si mesmo, ele levava consigo, irmãos, sangue do sacrifício, aspergia o sangue sobre o propiciatório, porque dentro do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, havia a Arca da Aliança. Em cima, irmãos, da arca havia o propiciatório, que era a tampa, coberta por 2 querubins, que tampavam, que cobriam o
propiciatório. Ali, irmãos, era o lugar onde a glória, a Shekinah de Deus descia. Era o lugar de encontro de Deus com o sumo sacerdote. E agora o apóstolo Paulo está usando esta palavra, naum, que designa este lugar, o lugar santíssimo, falando a respeito de um templo, de um santuário. Paulo está usando essa palavra grega, naum, que designa um lugar interior, que tem como objetivo ratificar um recinto interior. Preste atenção, todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Sabe o que é esse recinto interior? Para essa palavra usada pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios para templo, é esse edifício espiritual, irmãos, que somos nós. Se o lugar de encontro de Deus com o sumo sacerdote era no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, depois do véu, no propiciatório, na arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, agora esse Deus que não habita, irmãos, em templos feitos por mãos de homens, o Deus que criou todas as coisas, irmãos, não pode ser contido por quatro paredes. Este Deus, irmãos, Ele habita pelo seu Espírito dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos faz uma pergunta, irmãos, que nos faz refletir. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Ponto de exclamação. Não sabeis vós que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Vocês não sabem que o seu corpo é templo e morada do Espírito de Deus? Paulo está tratando de alguns problemas, irmãos, que estava tendo na igreja de Corinto. Ele faz uma pergunta muito séria, irmãos, muito séria. Apesar de ser um privilégio, é também uma responsabilidade muito grande, irmãos. Uma responsabilidade grande. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? O seu corpo e o meu corpo é morada do Altíssimo, irmãos, que Deus, pelo Espírito, espiritualmente habita em nós. O Deus que não pôde ser contido, irmãos, por um templo de aproximadamente 15 hectares. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele habita agora pelo Espírito em nós e chama a sua igreja, o seu povo, os cristãos, de santuário, de edifício espiritual, casa e morada do Altíssimo. Deus habita em nós, irmãos. Deus habita em nós. Deus habita em nós. E é perigoso quando, se eu não me engano, foi o profeta Amós que profetizou. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Os filisteus levaram a arca por causa da consequência dos pecados do povo judeu. E acabou. Foi-se a glória de Israel.
presença de Deus não está mais entre eles. Deus sempre quis, irmãos, andar com o seu povo, habitar com o seu povo. No livro de Gênesis, Deus andava com o povo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. No livro do Êxodo, Deus decide habitar no meio deles. Êxodo 25, versículo 8: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O santuário foi desfeito, o templo foi destruído. Aí Deus habita agora no seu Filho, Jesus. A glória de Deus estava no seu Filho. Ele era a manifestação da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Jesus, a própria manifestação da glória de Deus. Aí sabe o que como faz mais uma vez, irmãos? Crucifica o Filho de Deus. E agora, Deus faz da sua igreja, do seu povo, a sua habitação. A sua habitação. Depois que o povo judeu perdeu a presença, a glória, eles começaram a viver em opróbrio, vergonha, desprezo, cativeiro. Essa é a consequência, irmão, de viver sem a presença de Deus. É por isso que o salmista orava: não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Não aparte de mim a tua presença. Renove em mim a alegria da salvação. Me dá um coração segundo o teu. Quantos de nós, irmãos, estamos preocupados se Deus habita em nós ou não? Como nós estamos cuidando da nossa vida espiritual, irmãos? Como nós estamos cuidando desse santuário, irmãos? Porque nós somos apenas mordomos, administradores. E Deus nos confiou, irmãos, este corpo. Deus nos confiou, irmãos, a fim de que nós, irmãos, zelássemos. Porque esse é o edifício, esse, irmãos, é o santuário do Altíssimo. Ele habita em nós espiritualmente. O próprio Deus habitando em nós espiritualmente. O próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Terceiro ponto, irmãos. A morada do Altíssimo, ou morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica irmãos, perdão. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Amém? E para nós finalizarmos, irmãos, o terceiro e último ponto: morada do Altíssimo. É importante nós entender isso, irmãos. Entendermos isso, sabe por quê, irmãos? Nós vamos levar a vida cristã mais a sério. É importante nós falarmos a respeito desse assunto, porque
Nós vamos parar de empurrar a vida cristã com a barriga, o evangelho, viver de qualquer jeito. Tem gente que pensa que se vir na igreja, apenas vir à igreja, já está tendo um relacionamento pessoal comigo. Não, irmãos. Se eu não construir esse relacionamento, se eu não cuidar da minha vida espiritual, Deus não vai habitar em mim. Se eu não levar uma vida de santidade, irmãos, e acabou. O povo de Israel perdeu a presença de Deus por causa dos seus pecados. Várias vezes, irmãos, a presença de Deus foi afastada do meio do povo de Israel, do meio do povo judeu, por causa da iniquidade, por causa do pecado do povo de Israel. Foi isso que aconteceu com Adão no Éden, irmãos. Ele perdeu, irmãos, aquele relacionamento íntimo que ele tinha com Deus por causa do pecado. Irmãos, essa é a consequência. Essa é a consequência do pecado. Quão grave é o pecado, irmãos? Quão grave? Quão sério é o pecado? Nós somos templo e morada do Altíssimo. A presença de Deus, irmãos, não apenas está entre nós, ela está dentro de nós. Não é necessário mais ficar aquele entra e sai do templo. Não é necessário mais aqui o sumo sacerdote entrar uma vez no ano. Não. Agora Deus habita dentro de nós, irmãos. Esses são privilégios que nós temos. Esses são privilégios. A conclusão. A comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Amém? Os irmãos devem estar afiados, irmãos, ali para responder as perguntas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela minha oportunidade. Eu vou devolver a direção para a nossa superintendente. Ela vai estar fazendo as perguntas que os irmãos estão afiados, irmãos, para responder. Os irmãos querem ouvir. Os irmãos pescando. Eu não aguentei, ninguém segurou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Todo mundo respondeu, né? Glória a Deus. Às vezes até em grupo, né? Mas foi. Jesus está vindo, viu? Glória a Deus. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta não por ordem, vou misturar. Glória a Deus. Semana passada nós começamos as perguntas com as irmãs, né? Então hoje vamos começar com os irmãos a pergunta, tá? E hoje eu não vou começar a pergunta desde a primeira pergunta, né? Vamos misturar aqui. Amém? Então talvez todo mundo responder, porque às vezes a gente faz as perguntas, né? Aí um responde só as que vai perguntar, as que acham que vão saber, mas vamos lá, tá? Independentemente de quem conseguiu ou não responder o questionário de hoje, entendamos uma coisa, certo? Aquele que conseguiu respondeu certo, amém. Glória a Deus. E aquele que não conseguiu encontrar até mesmo a resposta, caso isso tenha acontecido, e eu acredito que não, tá? A gente vamos aprender aqui juntos. Para os irmãos, lembrando que quem respondeu já não vai responder mais. Tá bom? Respondeu essa primeira pergunta, aguarde os outros irmãos responder.
Vamos manter esse equilíbrio, porque senão todo mundo responde, aí um responde mais que o outro. Eu quero saber se todo mundo prestou atenção na lição. Amém? Para os irmãos, a segunda pergunta vai ser para os irmãos, tá? O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? A pergunta de número 2. O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de espinho. Remonta o quê? Como é a história? Leia de novo. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de espinho. Tornou-se cabeça de espinho. Preste atenção, né? Ai, ai, ai. Tá certa a resposta. Resposta certa. Vamos lá para as irmãs. Pergunta de número... A primeira pergunta. Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ao reconciliarmos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Os irmãos acham que está certo? Está certo? E que certeza a gente diz? Está certo, tá? A resposta está certa. Glória a Deus, né? Vou ler aqui para os irmãos que estão na live e acabei esquecendo. A resposta da primeira pergunta é que ao reconciliar os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Né? A resposta da segunda pergunta, que foi a primeira pergunta feita, diz que a pedra angular remonta a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Para os irmãos, vamos lá para primeira e segunda, a quarta pergunta. Qual o significado? Eita. Glória a Deus. Qual o significado de profeta? Menos o irmão Reginaldo. Aguenta aí. Não pode cochichar não. Tem o Vitor e tem o irmão Nau. Pode falar. Qual o significado de profeta? Segundo o que nós aprendemos hoje. Como? Amém. A resposta está certa. Tá? Profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina, os irmãos que estão em casa. A pergunta de número 13 vai para as irmãs, com exceção da irmã Esther que já respondeu. Qual o significado de apóstolo? Uhum. O termo apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Amém. Tá certo. O significado de apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. A última pergunta vai para os irmãos, tá? Só temos um irmão para responder. Se o irmão não responder, nós vamos passar para a nossa outra irmã que não respondeu, né, ainda também, certo? Então só temos dois. Se caso o Vitor não souber, a Clarice pode ter a oportunidade de responder, tá bom? A última pergunta é: segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se a Senhor morando
Tornando-se o quê? Peraí. Vou repetir a pergunta. Segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso divino. Peraí, calma. Estou esperando, podem respirar. Respirar. Não precisa ficar nervoso. Vitor? O livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim a morada do Espírito. Glória a Deus. Vou considerar, irmãos, né? A resposta aqui fala que o crente torna-se templo do Senhor, né? Templo santo do Senhor ou morada, né, de Deus. Amém? Entendeu? Considera? Só fica uma frasinha se conseguir responder hoje. Semana que vem nós começamos com você. Amém? Irmãos, semana que vem, se Jesus não voltar até lá, se nós ainda estivermos por aqui, assim, proporcionando Deus a oportunidade, nós temos mais uma escola bíblica, nós estaremos estudando na lição número 9, o Ministério da Unidade Revelada. Os irmãos que estão com a revista, leiam em casa, estudem a lição em casa, irmãos. Aprendam um pouco em casa, chega aqui, nós vamos aprender um pouquinho mais também. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Semana que vem, vocês estudam a lição em casa, traz as respostas, tá tudo certinho, né? E Deus vai nos abençoando. Amém? Vamos se colocar sobre os pés. Lembrando que à noite, a partir das 19h30, irmão, nós teremos o nosso culto e na direção da juventude. Tá? Todos os jovens que estão presentes, por favor, não falta no culto à noite, tá? Estaremos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mesmo no friozinho que está aqui, né? Nós vamos romper o friozinho, tá? E à noite nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer esta oração? Senhor Deus, nós queremos desde já agradecer ao Senhor por esta manhã, Pai, pela Tua presença, pelas Tuas palavras, Senhor, pelo ensino que nos foi concedido, Pai, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Obrigada que nós venhamos ser, Senhor, que nós possamos, Senhor, Deus, ter a nossa vida alicerçada, Pai, na rocha, Senhor. Em nome de Jesus, nós venhamos ser, Senhor, servos prudentes, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa de modo especial aos Teus filhos que nesta manhã se encontraram aqui, Pai, que romperam, Senhor, tudo o que conseguiram para chegar aqui. Deus os abençoe de modo especial, abençoe o nosso dia, logo mais abençoe também o culto à noite, que o Teu nome então somente vai ser glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Jesus. Terminada a escola bíblica de hoje.